Às 3 da manhã, minha irmã sorrateiramente pegou meu cartão de crédito enquanto eu dormia. Pela manhã, $11.000 haviam desaparecido, gastos em uma viagem de primeira classe para o Japão e presentes caros com a nossa prima. Uma semana depois, ela voltou. Meu pai, com a sua costumeira indiferença, me disse: "Pare de fingir, ela jamais tocaria no seu dinheiro." Eu apenas sorri. Eu sabia de tudo, por causa do cartão que ela usou. Acordei com o brilho fraco e azul da tela do meu celular. A princípio, pensei que fosse apenas mais uma notificação de spam, mas o som não parava. Ainda sonolenta, estiquei a mão e, com os olhos apertados, vi a enxurrada de mensagens do aplicativo do meu banco. 10, 11, 12 transações, todas perto das 3 horas da manhã. No início, meu cérebro nem conseguiu processar. $1.200 em uma companhia aérea, $2.800 em uma boutique de luxo em Tóquio, $3.100 em uma joalheria de alta classe, e mais algumas cobranças menores, se é que se pode chamar de pequenas, como $600 em lojas de presentes e restaurantes que eu nunca tinha ouvido falar. Meu estômago deu um nó. Sentei na cama, a fria e aterrorizante realidade se espalhando por mim como água gelada. Peguei minha carteira da gaveta da escrivaninha. Vazia. O compartimento do meu cartão de crédito estava vazio. Eu não morava com estranhos, morava com a minha família. Minha irmã mais nova, Sofia, estava ficando comigo há algumas semanas que, de alguma forma, se estenderam para 2 meses. Ela dizia estar entre empregos e que só precisava de um lugar para ficar. Eu pagava as contas do mercado, da energia, e até mesmo seus Ubers, porque, segundo ela, o transporte público a estressava. E agora, meu cartão havia sumido. Desci o corredor, o coração batendo tão forte que parecia tremer as minhas costelas. A porta do quarto dela estava fechada, o único som era o zumbido fraco do carregador de celular. Bati 1, 2 vezes, nada. Abri a porta o suficiente para espiar. Cama vazia, sem a Sofia. Procurei na cozinha, escura. No banheiro, vazio. A porta da frente, ligeiramente entreaberta. Quando o sol raiou, eu já tinha minha resposta. O stories do Instagram da Sofia, postado às 4h02 da manhã. Lá estava ela, sorrindo no aeroporto com a nossa prima Laura, ambas segurando bilhetes de embarque. A legenda dizia: "Primeira classe para Tóquio, gata." Quando a vida é muito curta, faça-a luxuosa. Meu maxilar se apertou com tanta força que doeu. Ao meio-dia, meu banco confirmou que as cobranças totalizavam pouco mais de $11.000. Eu congelei o cartão e registrei a denúncia de fraude, mas, o tempo todo, uma raiva mais profunda fervia dentro de mim. Não só por causa da Sofia, mas pelo fato de eu saber exatamente como essa história terminaria quando ela voltasse. E eu não estava errada. Uma semana depois, ela entrou pela porta da minha casa como se tivesse acabado de voltar de um fim de semana, arrastando 2 enormes malas de grife. Laura não estava com ela, aparentemente, ainda curtindo a vida em Kyoto. Sofia cheirava a perfume caro e a champanhe de aeroporto. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu pai, que veio buscá-la, se adiantou, me lançando aquele olhar de decepção. "Pare de fingir", ele disse, com a voz gélida. "Ela jamais tocaria no seu dinheiro. Você sempre foi paranoica em relação a ela." Eu não discuti. Sofia sempre foi a princesa intocável da família desde o dia em que nasceu. Se ela queria algo, ela conseguia, não importava o quão imprudente ou egoísta. E se alguém a confrontava, de repente ela se tornava uma alma frágil que não conseguia lidar com a negatividade. Enquanto isso, eu era a responsável designada. A que tirava boas notas sem que fosse necessário pedir. A que arrumou um emprego aos 16 anos para pagar a própria conta de celular. A que ficava longe de problemas porque sabia que eles cairiam inteiramente sobre os meus ombros. Meu pai gostava de me chamar de estável, o que soa bem até você perceber que era apenas um código para: podemos tirar tudo de você sem nos preocuparmos que você vá reclamar. Quando completei 23 anos, eu tinha um emprego estável em TI e meu próprio apartamento de 2 quartos.
Sofia tinha 21 e já estava em sua terceira carreira. Ela fez 6 meses de faculdade comunitária antes de tirar um tempo para se encontrar. Depois tentou a escola de cosmetologia antes de decidir que a beleza era algo muito superficial, e então largou o emprego em um café porque a gerência não combinava com a sua energia. Adivinhe quem pagava o aluguel dela quando estava sem renda? Adivinhe quem enchia a geladeira dela quando dizia que o salário estava atrasado? Adivinhe quem foi fiadora de seu último cartão de crédito porque o banco estava sendo injusto com o histórico dela? Sim, eu. E aqui está a parte mais irônica: nada disso jamais foi visto como generosidade aos olhos dela. Era simplesmente o que a família faz, o que, curiosamente, só parecia se aplicar quando ela precisava de ajuda. 2 meses antes do caso de Tóquio, Sofia me ligou chorando à meia-noite. Ela havia brigado com a colega de quarto e precisava de um lugar para ficar por apenas um casal de noites. Eu disse tudo bem. Tinha um quarto extra. E apesar de todas as bandeiras vermelhas que eu tinha aprendido a ignorar, me disse que seria temporário. A primeira noite se tornou a quinta. Depois, 2 semanas. E logo ela começou a se referir ao meu apartamento como a nossa casa. Na primeira vez que a vi abrir minha geladeira e beber o último gole do meu leite de aveia sem perguntar, soube que havia cometido um erro. Mas o verdadeiro sinal de alerta veio quando percebi que pacotes caros estavam chegando em seu nome, marcas de maquiagem de luxo, tênis de grife, coisas que eu sabia que ela não tinha condições de pagar. Quando perguntei como estava bancando aquilo, ela apenas riu. Não se preocupe, tenho tudo sob controle. Tradução: ela estava acumulando dívidas em algum cartão novo ou estava abrindo uma conta que esperava que outra pessoa, provavelmente eu, resolvesse mais tarde. Voltando para a noite anterior ao roubo do meu cartão. Mal tínhamos conversado o dia todo porque eu estava trabalhando até tarde em um projeto. Por volta da meia-noite, finalmente fechei meu laptop e fui para a cama. Ela ainda estava acordada, largada no sofá, navegando no Instagram e conversando com a Laura. Laura, nossa prima, é a parceira de crime da Sofia. Ela é do mesmo tipo, acostumada com o conforto, esperando apoio e evitando a responsabilidade pessoal. Coloque as duas juntas e você tem a tempestade perfeita de decisões ruins. Eu ouvi apenas o suficiente da conversa delas para saber que estavam falando sobre viajar e se divertir, mas pensei que fosse apenas o papo de fantasia de sempre. Sofia tinha menos de $100 em seu nome. Ela nem conseguiu pagar a conta do celular no mês passado sem pegar emprestado de mim. Às 3 da manhã, enquanto eu dormia no meu quarto, ela entrou, pegou minha carteira da minha escrivaninha e levou meu cartão de crédito como se fosse um alfinete que precisasse pegar emprestado. As imagens de segurança do corredor do apartamento, mais tarde, mostraram-na saindo na ponta dos pés com a mala, encontrando-se com Laura lá embaixo e indo direto para o carro de aplicativo que as levou ao aeroporto. Quando meu pai me disse para parar de fingir que ela jamais tocaria no meu dinheiro, não era apenas ignorância. Era o mesmo padrão que eu havia vivido por anos. Quando Sofia bateu o carro do meu pai aos 19 anos enquanto mandava mensagens de texto e dirigia, ele disse que ela tinha sorte de estar viva e comprou um carro mais novo porque o antigo tinha más lembranças. Quando ela gastou $4.000 de suas economias em uma semana em Miami, ele disse: "Você não pode colocar preço nas experiências da vida." Quando ela perdeu um emprego de varejo por faltar a 3 turnos, ele a levou para almoçar para animá-la. Mas eu? Quando uma vez minha conta ficou negativa em $40 na faculdade porque meu salário foi depositado atrasado, meu pai me deu uma palestra de 20 minutos sobre disciplina financeira e sobre ser adulta. Então, quando eu estava lá, com meu pai me encarando e Sofia sorrindo logo atrás dele, eu sabia que não adiantava discutir, não adiantava explicar que eu tinha os extratos bancários, os horários das transações, as postagens do Instagram. Ele não me ouviria. Para ele, Sofia não era apenas inocente. Ela era incapaz de ser culpada. E eu? Eu era a irmã mais velha paranoica que precisava aprender a deixar as coisas para lá. Mas aqui está a parte que ninguém na minha família sabia. Aquele cartão de crédito que ela pegou não era um cartão qualquer.
Era um cartão de negócios, diretamente ligado à minha consultoria de TI, o trabalho extra que eu estava construindo silenciosamente há 2 anos. E ele tinha medidas de segurança que Sofia não poderia entender. No momento em que ela o usou para os bilhetes de primeira classe, recebi um alerta. Não apenas do banco, mas do meu próprio sistema de rastreamento. E cada transação que ela fez depois disso foi registrada, geolocalizada e apoiada por dados de fornecedores que a fariam perder a cabeça. Em outras palavras, eu já tinha tudo o que precisava, e não iria apenas reaver o meu dinheiro. Eu ia me certificar de que essa fosse a última vez que ela, ou qualquer pessoa na minha família, tentasse algo assim novamente. Uma semana depois que Sofia voltou tranquilamente do Japão, a atmosfera no meu apartamento era radioativa. Ela não pediu desculpas. Não deu explicações. Ela apenas agiu como se tivesse ido em uma rápida viagem de fim de semana, em vez de uma viagem de primeira classe por 2 países, financiada por cobranças não autorizadas. Meu pai ainda não me deixava em paz. Ele aparecia dia sim, dia não, para ver como ela estava, o que na verdade significava me encarar como se eu fosse a vilã por ser fria com a minha pobre irmã. Naquela sexta-feira, decidi que estava farta. Farta de ser a pessoa da família em que sempre podiam contar para ajuda financeira. Farta de morder a língua enquanto Sofia e Laura flutuavam pela vida com o dinheiro dos outros. Farta da devoção cega do meu pai por sua menininha. Então, preparei o cenário. Disse para Sofia que tinha pedido comida para nós. Sushi, o tipo caro, que faz você questionar se é mesmo legal cobrar tanto por peixe cru. Disse a ela que meu pai também deveria vir, já que precisávamos resolver a situação. Ambos chegaram na hora certa. Sofia em um roupão de seda e chinelos de grife de $900, os exatos que ela havia comprado em Tóquio. Meu pai com suas habituais calças jeans e polo, a carranca de desaprovação já carregada e pronta. Sentamos ao redor da minha mesa de jantar, as embalagens de comida fumegando no centro. Deixei que eles comecem por alguns minutos antes de me recostar na cadeira e dizer, então, sobre os $11.000 que você gastou no meu cartão de negócios? Sofia revirou os olhos com tanta força que pensei que eles poderiam cair. Ah, meu Deus! Você ainda está nisso? Eu te disse que não toquei no seu dinheiro. Pare de inventar histórias. Meu pai interveio imediatamente. Chega, Clara. Não vamos mais dar corda para essa bobagem. Eu sorri. Ótimo. Não vamos dar corda. Vamos provar. Peguei meu laptop. Já tinha preparado o relatório do sistema de rastreamento do meu cartão. Cada compra que ela fez com nomes de fornecedores, horários e fotos de câmeras de segurança, que os vendedores ficaram mais do que felizes em enviar quando expliquei que fazia parte de uma investigação sobre transações não autorizadas. A primeira imagem apareceu na tela. Sofia e Laura no lounge de primeira classe do aeroporto de Los Angeles. Taças de champanhe na mão. Bilhetes de embarque claramente visíveis. Horário: 3h58 da manhã. Meu pai congelou com a comida na boca. Os hachis da Sofia caíram na mesa. Clique. Próximo slide. Sofia passando meu cartão na loja do Duty Free do aeroporto de Haneda, braços cheios de sacolas de luxo. Horário: 17h12, horário do Japão. Clique. Mais um. Ela comprando aqueles exatos chinelos de $900 que ela estava usando. Quer que eu continue? Perguntei, minha voz calma, mas alta o suficiente para fazer Sofia recuar. Meu pai tentou falar, mas eu o interrompi. Não, você me disse para parar de fingir a semana toda, então vamos colocar tudo às claras. Eu não apenas congelei o cartão. Eu registrei uma reclamação formal por cobranças não autorizadas, o que significa que o banco já estornou as cobranças e a polícia tem uma cópia deste relatório. O rosto da Sofia perdeu a cor. Você chamou a polícia? Você fez compras sem a minha permissão, eu disse, sem emoção. Em uma conta de negócios, o que, por sinal, acarreta sérias consequências legais. Você fez compras sem permissão e colocou em risco o meu sustento.
Meu pai bateu a mão na mesa. Clara, isso é família. Não chamamos a polícia por causa de desentendimentos familiares. Eu soltei uma risada amarga. Família? Você quer dizer a mesma família que passou anos colocando uma carga financeira e emocional constante em mim, enquanto defendia todos os erros dela? A mesma família que me mandou parar de fingir em vez de acreditar em mim quando eu tinha evidências em mãos? A voz da Sofia falhou, a falsa confiança finalmente se desfazendo. Eu posso te pagar de volta. Eu me inclinei. Não, você não pode, porque você não tem $11.000 e nunca terá, e é por isso que você vai arrumar suas malas hoje à noite e sair do meu apartamento. E você, pai? Me virei para ele, o encarando diretamente. Não é bem-vindo aqui até que admita o que ela fez e peça desculpas por ter ficado contra mim. O maxilar do meu pai se apertou. Você está cometendo um erro. Ela é sua irmã. Não, eu disse, me levantando, minha voz aumentando pela primeira vez. Ela é uma adulta que foi permitida a depender dos outros em vez de gerenciar suas próprias responsabilidades porque você nunca a fez enfrentar as consequências. Bem, parabéns. Ela está prestes a enfrentá-las. Deslizei um envelope pela mesa. Dentro, uma cópia impressa do relatório policial, o número oficial do caso da investigação do banco e uma lista de todas as transações que ela fez. Se você acha que estou blefando, sinta-se à vontade para ligar para o detetive cujo número está no final. Ele está esperando sua ligação. As mãos da Sofia tremiam enquanto ela se afastava da mesa. Você está arruinando a minha vida. Eu me afastei, apontando para a porta. Não, Sofia. Estou apenas garantindo que você não interfira mais na minha vida. Ela correu para o quarto de hóspedes para começar a fazer as malas. Meu pai permaneceu sentado por um momento, olhando para o envelope como se pudesse explodir. Então ele se levantou, murmurou algo sobre eu ser sem coração e a seguiu. Quando a porta bateu atrás deles, senti algo que não sentia há anos, um controle absoluto e inabalável sobre a minha própria vida. E eu sabia, sem dúvida alguma, que aquilo era só o começo. Nas primeiras 24 horas depois de eu ter expulsado Sofia e meu pai, meu celular não parou de vibrar. Sofia começou com mensagens de texto: você está exagerando. Você sempre teve ciúmes de mim. Você vai se arrepender disso. Quando isso não funcionou, ela passou para mensagens de voz, metade chorando, metade gritando: você virou a família inteira contra mim. Papai está tão chateado que não comeu o dia todo. Ótimo. Que ele experimentasse, pela primeira vez, o que é ter alguém que não está providenciando tudo para ele. Na manhã seguinte, meu próprio pai ligou. Eu o ignorei. Depois vieram as chantagens emocionais através da minha mãe, que eu nem vi há semanas. Você não pode simplesmente retirar as acusações? Isso está nos destruindo. Ela é sua única irmã. Vocês duas deveriam estar se apoiando. Apoiando-a? É o que venho fazendo desde que éramos adolescentes. A única coisa que Sofia já apoiou foram seus próprios maus hábitos. 2 dias depois, as verdadeiras consequências começaram. O detetive Mendes, do departamento que lida com casos financeiros, ligou para confirmar que eles haviam contatado formalmente Sofia. Ela tinha 2 opções: pagar o valor total e assinar uma admissão de culpa, ou enfrentar as acusações. Quando ouvi isso, esperei uma nova onda de súplicas dela. Em vez disso, recebi silêncio, o que foi quase pior. Isso significava que ela estava se desesperando. Com certeza, Laura me ligou na manhã seguinte. Laura nunca me ligava a menos que quisesse algo. Clara, ela começou, tentando usar aquele tom de falsa amizade. Sofia está enlouquecendo. Se ela for condenada por isso, nunca mais conseguirá um emprego. Deixei-a falar por um minuto inteiro antes de interromper. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de realizar aquela atividade sem permissão. Ah, e Laura, se eu fosse você, apagaria aquela postagem sobre a viagem a Tóquio antes que a polícia comece a perguntar como você pagou pelo seu bilhete. A ligação foi encerrada.
Naquela tarde, minha mãe apareceu na minha porta sem avisar. Ela não bateu, apenas entrou como se ainda tivesse esse direito. Suas primeiras palavras não foram olá ou podemos conversar, mas sim, eles estão em um hotel. É horrível. Você humilhou a sua irmã. Eu apenas me encostei no balcão, observando-a como se nunca a tivesse visto antes. Humilhada? Não, mãe. Eu apenas esclareci os fatos. Isso é tudo. Você poderia ter resolvido isso em particular, ela disse, a voz trêmula com aquela mistura ensaiada de vergonha e decepção. Assuntos de família não deveriam ser públicos. Eles só são públicos, respondi, porque Sofia fez $11.000 em compras documentadas e não autorizadas. Ela queria tratamento de primeira classe. Agora ela está tendo. O rosto da minha mãe se contraiu. Seu pai acha que você foi longe demais. Eu sorri. Meu pai não é bem-vindo aqui até que ele admita que estava errado. E se ele continuar ligando para o detetive para resolver isso, ele vai acabar se explicando porque estava defendendo ações sob investigação legal. Isso a fez parar de falar. O golpe final veio 2 semanas depois. Sofia apareceu no meu prédio, não para pedir desculpas, mas para negociar. Eles estão se oferecendo para retirar tudo se eu te pagar de volta em 6 meses, ela disse, evitando o contato visual. Mas eu preciso que você diga a eles que está de acordo. Eu não hesitei. Você pode enviar os pagamentos através do meu advogado. Eu não vou falar por você, e não vou suavizar nada. Você faz isso oficialmente ou lida com as acusações? O maxilar dela se apertou, os olhos marejados. Você realmente terminou comigo, não é? Eu me encostei no batente da porta, com os braços cruzados. Sofia, eu terminei com você no segundo em que você pegou meu cartão. Isso é apenas a papelada. Ela saiu sem dizer mais uma palavra. 3 meses depois, o caso foi encerrado. Ela conseguiu o dinheiro, sabe-se lá como, assinou a admissão, e a fraude foi oficialmente registrada. Meu pai não me olhou nos olhos desde então. E a minha vida está mais tranquila, mais calma, mais rica. Não apenas financeiramente, mas de maneiras que eu não sabia que estava morrendo de vontade. Não há mais batidas surpresas na porta. Não há mais empréstimos que nunca são pagos de volta. Não há mais necessidade de andar na ponta dos pés em torno dos direitos de outra pessoa na minha própria casa. Pela primeira vez em anos, a única pessoa encarregada do meu dinheiro, do meu espaço e da minha paz sou eu. Faz 6 meses desde a noite em que deslizei aquele relatório policial pela mesa. Sofia não pisou no meu apartamento desde então. Meu pai ainda envia textos passivo-agressivos de vez em quando, espero que você esteja orgulhosa de si mesma. Mas a verdade é que eu estou. Pela primeira vez na minha vida, não estou vivendo em controle de danos. Não estou esperando pela próxima emergência que magicamente só eu posso resolver. Não estou fazendo orçamentos em torno da irresponsabilidade de outra pessoa. E o mais importante, não me sinto mais culpada por me colocar em primeiro lugar. Olhando para trás, é quase hilário quanto tempo permiti que esse ciclo continuasse. Anos me dizendo que era só desta vez. Que era mais fácil pagar a conta do que começar uma briga. Que família ajuda família, mesmo quando a família está te colocando uma carga financeira constante. Mas aqui está a verdade que eles nunca querem que você perceba. Se você não estabelece limites, eles continuarão a mover as balizas até você se tornar irreconhecível para si mesma. Eles não param porque você foi generosa. Eles param porque você tornou impossível que continuem tirando. E no momento em que você traça essa linha, eles vão te chamar de egoísta, porque você cortou o suprimento deles. Algumas semanas atrás, eu encontrei a Laura no supermercado. Ela paralisou como se tivesse visto um fantasma. Eu sorri, disse olá e continuei andando. Ela provavelmente esperava que eu perguntasse sobre Sofia, que mostrasse alguma curiosidade persistente. Não o fiz, porque sinceramente não me importo. O histórico de Sofia significa que ela não pode conseguir certos empregos agora, o que tenho certeza que ela chama de injusto.
Ela ainda posta no Instagram, mas não são mais looks de primeira classe. São fotos de compras em brechós e noites de vinho barato. Suas legendas estão cheias de frases sobre recomeços, mas eu sei a verdade. Isso não é uma reinvenção. É a realidade finalmente a alcançando. Não sinto satisfação em suas dificuldades, mas também não carrego o estresse delas. Ações têm consequências. E, pela primeira vez, elas caíram onde pertenciam. Há alguns dias, eu estava sentada no meu sofá, com os pés para cima e o laptop aberto no meu próximo grande contrato. Meu celular vibrou. Um e-mail do banco confirmando que um pagamento de $7.800 havia acabado de cair na minha conta. A última parcela da Sofia. Fiquei olhando para aquele número por um momento e depois ri. Não porque eu precisasse do dinheiro, já que estou indo melhor do que nunca, mas porque parecia a última pá de terra em um caixão que eu vinha construindo há anos. Não para Sofia, mas para a velha versão de mim mesma. A versão que se dobrava para manter a paz. Que confundia habilitar com amor. Que achava que dizer não era o mesmo que trair a família. Que acreditava que meu valor era medido pelo quanto eu podia dar antes de quebrar. Essa pessoa se foi. Agora eu mantenho minhas portas trancadas, meus alertas bancários ativados e meus limites bem definidos. Eu vivo em um espaço que é meu em todos os sentidos da palavra, financeiro, emocional e físico. Eu parei de dar satisfação das minhas escolhas para pessoas que só estão chateadas porque não podem mais se beneficiar de mim. E se meu pai, Sofia, ou qualquer outra pessoa daquele lado da família tentar testar esses limites novamente, não precisarei de evidências ou de um relatório policial para acabar com isso. Tudo o que será necessário é uma palavra. Não. Porque eu aprendi a verdade mais libertadora que existe. Eu não sou a rede de segurança deles. Eu não sou o plano B deles. Eu não sou o último recurso deles. Eu nunca serei o caixa eletrônico deles. Obrigada por ouvir a história de Clara. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.